Pela primeira vez nos últimos 30 anos, a taxa Selic ficou abaixo de 7%. Mas você sabe por que a redução dessa taxa básica de juros é importante e como ela pode beneficiar o consumidor? Para responder essas perguntas, o repórter Guilherme Rivaroli foi até uma concessionária. No setor de veículos, é possível observar mais claramente os efeitos dessa medida. A taxa Selic baixou de 7% ao ano para 6,75%. Então, é hora de comemorar. Não é bem assim. Para simplificar, a taxa Selic é o seguinte: são juros básicos da economia. Os bancos emprestam dinheiro para o governo empresta para os bancos e os dois cobram um do outro essa taxa simples de 6,75% ao ano. Mas por que quando a gente empresta, por exemplo, no cartão de crédito, esses juros são tão altos? Porque não tem um bem. Por isso que quando você compra um carro, por exemplo, ou uma casa, esses juros são menores, giram em torno de 8% ao ano, às vezes em veículos muito menos do que isso. É porque existe algo que pode ser tomado se houver a inadimplência. E é aí que o consumidor precisa ter cuidado para não se endividar demais e acabar perdendo boa parte do que tem. O crédito no Brasil hoje é concentrado em 4 grandes bancos, 2 públicos e 2 privados. Então, eles dão as cartas em relação a isso. Para o cidadão mesmo ou para uma empresa ir lá e contratar a taxa Selic não consegue, porque ele vai ter que pagar também o spread do banco. A diferença de percentual da taxa Selic de captação com aquilo que o banco cobra é muito alta. Um setor que normalmente acompanha essa queda é o de automóveis. As taxas médias para usados ou novos estão em 1,37% ao mês, quase igual ao que era em 2014. Só para você ter uma ideia, o percentual de pessoas que faturavam em novembro dava 40%. Esse mês de janeiro já passou de 51%. Então vamos pensar assim, juros baixos na economia são importantes para o consumidor, para quem vende? Para quem vende, para os dois, né? É um bom negócio para os dois lados, né? Mas ainda há muita desconfiança. Por isso o Antoninho pesquisa muito. A minha intenção é comprar à vista, porque a taxa de juros é muito abusiva hoje no financiamento de carro. Hoje os caras acham que está 6,75, se eu não me engano, que é a menor da história, mas não, para o consumidor final não existe isso. Exatamente. E olha, seguindo a decisão do Banco Central, o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander anunciaram que vão repassar a redução da taxa básica de juros para as principais linhas de crédito. Na prática, a medida deve beneficiar os clientes com empréstimos um pouquinho mais baratos.